Aproveitando essa noite linda, com essa lua maravilhosa, essa natureza fantástica, que Deus criou a vida e a vida deve ser valorizada. O quadro Mensagens da Alma do programa Fabíola Bernardes traz hoje aqui, com muito carinho, a nossa querida psiquiatra Maria Aparecida. Oi, querida, tudo bem? Oi, querida, tudo bom? Obrigada por estar aqui para nos dar informações importantes sobre a campanha de valorização à vida. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Cida. Cida, explica um pouco para nós, para uma pessoa tentar desistir da própria vida, o que está acontecendo com ela? Então, Claudine, normalmente essas pessoas elas estão com apresentando algum transtorno mental, né? Algum transtorno psiquiátrico, né? Uma proporção que os estudos mostram é que cerca de 34% das pessoas que cometem suicídio, elas estariam apresentando um quadro de humor, ou depressão, ou um quadro de bipolaridade, ou uma distimia, uma outra quadro como ciclotimia. Existem vários transtornos de humor, não só depressão. Um percentual dessas pessoas poderia estar apresentando um transtorno de dependência de álcool ou uma outra substância psicoativa. Existem pessoas que podem estar num quadro de esquizofrenia, né, um quadro de psicose. Existem pessoas que apresentam transtornos de personalidade, né, que é transtorno, então quer dizer, a pessoa tem um funcionamento às vezes mal adaptativo, né? Existem transtornos de ansiedade que podem fazer com que a pessoa de repente cometa também suicídio. Então os estudos, interessante que uma parcela grande das pessoas que cometem suicídio estão doentes e muitas vezes nem chegaram ao especialista. Muitas vezes os estudos mostram que nos 2 meses anteriores elas passaram por algum clínico, mas não necessariamente por um especialista, não foi detectado, né? E aí, então, como é que eu posso fazer essa afirmação de que essas pessoas apresentavam doença? Porque o estudo disso chama autópsia psicológica. Então, o pós-suicídio, os estudos, né, onde são realizados, se entrevista familiares, amigos, conhecidos da pessoa que cometeu suicídio, então, e encontrando indícios de que essas pessoas estavam, sim, doentes. Cida, a pessoa numa condição normal de saúde, pode eventualmente querer tirar a própria vida ou a pessoa precisa estar com alguma doença mental? O que se fala, assim, né, eu sempre trago uma coisa assim, que não é a minha opinião, né, da Maria Aparecida, muito embora eu possa falar de todos os anos que eu trabalho, já são 25 anos, né, de trabalho, mas os estudos falam que 99,9% das pessoas apresentam algum transtorno, porque quando a gente fala, né, de doença, que nem assim, eu foco na quadro depressivo, né? Porque a pessoa está sem energia e de repente quer dar fim, acabar com o sofrimento. É isso que as pessoas buscam com o suicídio. É uma saída para acabar com a dor, com o sofrimento, normalmente. E os estudos também falam que as pessoas não queriam cometer suicídio. As pessoas só queriam terminar com aquele sofrimento, que elas acabam não vendo saída para aquilo, e aí uma medida desesperada é o suicídio. Pois então, não vendo, às vezes a pessoa diz assim, mas ela não tinha nada, mas às vezes ela tinha um transtorno de personalidade, um funcionamento mal adaptativo, entendeu? Uma dificuldade maior de lidar, de suportar uma rejeição no fim do relacionamento, de não tolerar a dor de uma separação, e às vezes essa pessoa, num ato desesperado até para ganhar um pouco daquela atenção, daquela coisa que ela não está terminando, por exemplo, aquele relacionamento, ela pode, num ato impulsivo, cometer suicídio. Mas, de qualquer forma, há um funcionamento mal adaptativo, uma impulsividade exagerada, e a pessoa não tolera a rejeição, no caso aqui especificamente falando de uma situação que poderia gerar um suicídio, e aparentemente a pessoa não está deprimida, mas ela tem um transtorno de personalidade. Eu estava hoje estudando os dados da Organização Mundial de Saúde. Isso. E a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. É o segundo maior causa de mortes entre adolescentes de 19, adultos, né, de 19 a 29 anos. E o número de crianças tirando a vida. Daí eu sempre paro e penso, né, Cida? Se a pessoa está com uma diabetes,
se a pessoa está com qualquer outra doença, quebra uma perna ou está com dente, ela vai, procura um especialista, ela vai se tratar, ela vai tomar medicamento, a família leva imediatamente. Qual a tua opinião com relação, infelizmente, nós sabemos que existe grande preconceito contra doenças mentais. E por que eu falo isso? Porque eu tive depressão e síndrome do pânico durante muitos anos da minha vida até estabilizar, e o maior sofrimento de um portador de um quadro clínico de uma doença mental é a rejeição dos familiares, a rejeição até o desconhecimento até na área médica. Quem não é da área própria não sabe lidar com o paciente assim. Então, Cida, como que a família pode ajudar uma pessoa que está com transtorno a não desistir, como um amigo, como que pode ser ajudado a evitar que a pessoa chegue a tirar a própria vida? Então, Claudine, normalmente a pessoa que comete o suicídio, ela já deu sinais anteriores, né, de desesperança, muitas vezes já manifestou a ideia de dar um fim na sua própria vida, né? E basicamente, as pessoas que estão envolvidas, que estão juntas, né, que estão próximas, muitas vezes elas não percebem os sinais. Elas até veem, né, tipo, que há uma mudança às vezes no comportamento, que a pessoa de repente deixa de fazer coisas que antes gostava de fazer, né, coisas prazerosas, até de encontrar os próprios amigos, que a pessoa se isola, no caso de um quadro depressivo, né, que é muito comum isso, que a pessoa mudou o temperamento ou está mais irritadiça. Só que as pessoas, elas costumam às vezes podem falar alguma coisa, né, tipo, tu não tá legal, tal, mas às vezes também se afastam, né? E a família, muitas vezes ela até investe em alguma coisa, mas às vezes a família também perde, às vezes, aquela disposição, sabe? De forçar, sabe aquela coisa que eu digo assim, às vezes alguém tem que assumir, eu faço né, como é que chama isso? Uma metáfora, né? De que assim um navio tem que ter um capitão, né? Sim. Então muitas vezes, se você vê que a pessoa não está bem, você tem que assumir o comando, né? E dizer assim, não, eu vou te acompanhar, eu vou marcar um médico e vou contigo. Sim. Porque às vezes naquele momento a pessoa não está em condições. Você esperar que a pessoa que de repente está num quadro grave, que ela tome iniciativa, que ela vá, sabe, que ela faça, às vezes ela pensa assim, eu estou atrapalhando a vida de todo mundo, né? Se sente culpada, eu sou um estorvo, né? Tá todo mundo meio que, eu estou vendo no rosto das pessoas que as pessoas estão sem paciência. Por quê? Eu estou numa festa e não estou feliz. Porque eu tenho tudo na minha vida, tipo, né, uma casa, um alimento, uma boa condição, eu tenho meus filhos com saúde e não estou feliz. Então as pessoas, né, a pessoa começa a se sentir culpada por isso também. Então muitas vezes assim, o que eu digo é assim, a gente manter a atenção, né, das pessoas que a gente está próximo. Se eu olhar para você e pensar que você está triste, talvez poderia dizer, tu não está legal hoje, né? Tu entende? Então esse às vezes abrir para a pessoa falar, não é te dar palestra, você não está percebendo que você tem tudo, você não valoriza, que isso é palestrar, né? Não é o que a pessoa está precisando. Não, né? é a única julgamento, coisa que não seria mais um precisa julgamento, nesse momento, né? Então o que a pessoa precisa mesmo é ser acolhida, ser ouvida, de uma escuta, né? E isso é uma coisa que a gente pode fazer. Não, só a escuta vai resolver? Provavelmente não. Mas aí é que eu digo, então se oferecer para fazer um acompanhar, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Às vezes você oferece a primeira vez, a pessoa assim, não, eu não vou. Porque tem paciente que também nega, que não quer ir. Aí você oferece uma segunda vez, olha só, dá para perceber que a tua vida não está legal, que você não está legal, você não era assim. E aí, de repente, você vai, num outro momento, fazer com que essa pessoa aceite, né, a sua ajuda. Então, eu acho que ficar atento, prestar atenção uns nos outros, né, menos celular e mais olhar para a pessoa, Sim. Eu acho que pode ajudar para os nossos filhos, né? Tu falaste que é a segunda causa de morte, só fica atrás de acidente de carro. E a gente deve pensar que muitas vezes acidente de carro tem conexão com o uso demasiado de bebida e muitas vezes é um comportamento suicida.
porque eu sei do risco de sofrer um acidente, o risco de dirigir um automóvel embriagado e mesmo assim eu faço. Sim. Né? 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio no mundo. Tá? E esses dados são da Organização Mundial da Saúde, que coordenou estudos multicêntricos, né, em países diferentes, com culturas diferentes. Como tirar o preconceito, como saber lidar, que eu lembro que quando eu estava em estado grave de depressão, as pessoas diziam assim, tu tem tudo na tua vida, por que tu tá assim? Né? E eu não tô assim porque eu quero. Estou doente, a pessoa está doente. Ou então diz assim, bota uma roupa, um batom e sai, vai para a rua. Ou coisas assim, isso que você nunca deve falar, essas coisas que eu estou falando agora. Ou então diz assim, eu não te aguento mais, você está atrapalhando a minha vida. Você está incentivando a pessoa a desistir dela. Porque... Veja, eu falando agora como paciente, não como médico, né? Como uma pessoa que passou por isso, perde toda a capacidade de discernimento mental. Eu perdi tudo, inclusive memória, concentração, tudo. A pessoa em estado de depressão profunda, ela perde tudo. Então a necessidade dela de querer sair daquela sensação, não é de tirar a vida, de sair, e porque percebe que as pessoas que estão à volta não aceitam como ela está. Como que nós vamos ajudar, através desse programa, as pessoas a serem orientadas, a ajudar a pessoa que está doente, a não ver como preguiça, como mimo, né? Ou quer chamar atenção. Né? Quantas vezes eu cheguei no hospital com síndrome do pânico e as pessoas, a enfermeira dizia assim, ela está com petit. Poxa! É isso mesmo. Não é? É isso. Mas assim, Claudine, essa entrevista, ela já é uma das ações para a gente desmistificar as doenças, porque o teu depoimento, né, de uma mulher bem-sucedida, uma mulher que tem excelentes condições, né, de vida, né, e você está falando de como você se encontrou e a gravidade do teu quadro. Isso é para as pessoas perceberem, né, que tipo, olha, a depressão, ela é democrática, ela pode atingir qualquer pessoa, né, e em qualquer condição. Então, antes disso, tu tinha falado em algum momento que tu comentaste sobre, se a pessoa está com a perna quebrada, você procura, mas tu sabe que é porque assim, ó, eu não consigo caminhar com a perna quebrada, é visível, né? Então, na depressão, como a pessoa às vezes não enxerga, no caso da depressão, que a gente está falando que é uma das doenças, né, que é muito ligada ao suicídio, na depressão grave, as pessoas não enxergam, então parece que elas não veem, a pessoa está ali sentada, então ela acha isso, ai meu Deus, faz alguma coisa que tudo vai dar certo, vai fazer uma academia que tu melhora, vai ouvir uma música, né? Vai ver um filme na TV, uma série, tudo vai ficar bem. Mas não é, quimicamente, tá havendo alteração nos neurotransmissores cerebrais, né? Nós podemos afirmar que existe uma vulnerabilidade genética, né? Quer dizer, muitas vezes você tem história familiar, você tem uma predisposição a desenvolver, e aí tem um ambiente, situações que todos nós vivemos às vezes, que é estresse, o estresse, quando eu falo, é tudo, né? Que engloba tudo. Situações de, sei lá, dívidas, construção de uma casa, né? Perda de um ente querido, situações de, sei lá, separação, término de relacionamento, mudança de cidade, emprego, conflito com os filhos, né? De gerações. Então, todas essas situações podem ser gatilhos para você acionar uma situação que, de repente, você tem lá, que está quietinho, que é aquela vulnerabilidade genética. E passam a ocorrer, então, alterações químicas envolvendo o que muitas pessoas já ouviram, que é a serotonina, a dopamina, né? Glutamato, que são neurotransmissores, noradrenalina, que estão envolvidos na bioquímica de um quadro depressivo ou de outros quadros de humor, né? Ou de outros quadros psiquiátricos. Então, eu acho que falar sobre isso, levar informação, depoimentos, né? Eu acho que podem ajudar as pessoas a desmistificar, né? E eu já ouvi no consultório pessoas que disseram assim, gente, eu era tão preconceituosa, eu não acreditava nisso e agora eu estou sofrendo disso.
né? A pessoa, tem muitas pessoas que dizem isso para mim. Eu dizia que isso era uma besteira, uma bobagem, e agora eu estou nessa condição. Então parece que às vezes a pessoa precisa passar para aquilo para acreditar, né? Então assim, ó, não desqualificar. Eu diria para você que basicamente quando a gente respeita as pessoas que a gente ama, a gente tem um cuidado sempre eterno, que é de não desqualificar o que as pessoas estão passando, né? Cada um de nós, independente do bairro onde vive, do quanto ganha, né? Em que trabalha, como vive a sua vida, cada um de nós deve ser respeitado. E nós temos as nossas próprias dores. Então, quem somos nós para julgar a vida do outro? Tipo assim, o outro não tem direito de adoecer, como assim? Né? Então, ao invés de fazer um julgamento, nós de quem tem ou pode ter ou não uma doença, nós ouvirmos, acolhermos a pessoa e darmos uma força no sentido de, olha, tu precisa de ajuda, vai buscar. Claro que tem pessoa que não busca ajuda mesmo, tendo suporte, né? Tem pessoas que são de personalidade, mais resistentes, mais teimosas, mais turronas. Mas eu sempre digo, vamos buscar alguém na família que tem um vínculo mais próximo, né? Que quebra a coluna dessa pessoa, que faz ela se dobrar. E às vezes isso dá certo, né? E como eu falei, a insistência, né? Estar próximo, né? Dá um telefonema, como é que você tá? Né? Vou dar uma passadinha aí. Porque hoje a gente está muito assim, né? Cada um tocando a própria vida e às vezes a gente não está interagindo com as pessoas e as pessoas, a gente, né, fica muita solidão, né? Não solitude, solidão. É não estar bem sozinho, né? A gente fala que no suicídio existem os 3 Ds e muitas vezes estão presentes, que é desespero, desesperança e desamparo. Sim. Né? E a gente pode oferecer isso, amparar as pessoas. Você que está nos ouvindo agora, saiba que a dor que você está sentindo, que o momento que você está passando, se você está percebendo que você não é mais a mesma pessoa, que você está tendo distúrbio de memória, de concentração, perda de apetite, chorando pelos cantos, perda de sentimento, não quer mais ver as pessoas, vai agravando, 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 como a doutora bem colocou, é um problema químico. Não negue ajuda médica, busque ajuda, olha eu aqui. Gente, eu cheguei no fundo do poço, do nada. Cheguei a perder, não sabia dizer nem a data do meu aniversário quando eu fui procurar um psiquiatra, justamente por causa do preconceito que não me deixavam eu chegar até o psiquiatra. Não tenha vergonha. Eu não tenho vergonha de tomar remédio, não tenho vergonha de dizer eu trato com o psiquiatra. Eu, Claudine Isata, trato. Desde os meus 20 anos de idade, eu sou uma pessoa 100% normal, tenho vários trabalhos, cuido de mim, cuido das pessoas, cuido da alma, cuido do espírito, mas eu cheguei no fundo do poço, por que você não pode chegar? Eu tenho vergonha de me tratar? Não, tenho orgulho, porque eu me agarrei no colo, porque eu valorizo a minha vida, eu valorizo cada minuto, cada segundo do meu existir, porque Deus me deu e só Ele vai tirar. Eu não tenho vergonha de tomar remédio, eu não tenho vergonha de fazer terapia, muito pelo contrário, a terapia me trouxe inteligência emocional, o autoconhecimento me trouxe resiliência, perseverança, determinação. Hoje eu sou uma nova mulher. Por quê? Porque eu fui humilde o suficiente para aceitar ajuda. Você que está me escutando e que está pensando tirar a vida, me escuta, por favor. Busca ajuda médica. E ajuda médica, quando eu digo, é um psiquiatra. Vai ao encontro da sua saúde. Dá para voltar. A gente pensa que nunca mais vai voltar a viver. Mas dá para voltar a viver até melhor. Quero agradecer, Cida. Eu te agradeço imensamente a presença. Eu adoro a doutora Maria Aparecida, já tinha entrevistado ela outras vezes. Ela é objetiva, ela é autêntica, ela fala aquilo que o paciente sente. Não é só doutrina. Sabe, Claudine, muito que obrigada. Eu achei assim, ó, já tinha falado, né, do depoimento, mas é isso, né?
Nós sabemos, né, a ciência mostra que você unir atendimento em psicoterapia, né, com medicamentos, o resultado é melhor ainda, né? E isso vai trazer, porque trabalhar, isso mesmo que tu falaste, resiliência, capacidade, nós todos vamos passar por provações, mas a gente perceber, ter essa consciência de que né, a nossa vida é uma montanha-russa, há momentos que a gente está lá em cima, beleza, daqui a pouco está lá embaixo, né? Quer dizer, isso vai passar, as intempéries, né? E que a gente poder buscar ajuda para... Muitas vezes a gente tá muito fardo, está pesado, eu vou dividir com alguém que vai me ajudar a trabalhar e saber até onde eu posso... Eu preciso buscar outras pessoas, né, que me ajudem a dividir. E a terapia é uma proposta, medicação, as pessoas assim têm um preconceito enorme com medicação. Já está melhor, tá? Do que já foi muito pior. Mas medicamento é uma correção química. Tem casos que não tem como sair sem medicamento. Então, gente, assim, ó, muito agradecida pela oportunidade de falar de novo sobre esse tema. A ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Catarinense de Psiquiatria e a Associação Joinvilense de Psiquiatria, nós estamos sempre dispostos a levar informação. Se alguém tiver interesse em profissionais para falar sobre o tema, nós iremos, né? Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, querida. Foi um prazer. Do fundo do coração. Você valorize a sua vida. Vale a pena viver. Eu te garanto que vale muito mais a pena viver do que tentar aliviar as suas dores momentâneas, porque elas podem ser curadas, tirando a tua vida. Não faça isso. Não faça isso. Eu sou um exemplo vivo, eu e muitos, de que aceitou ajuda e está aqui firme e forte, tentando ajudar outras vidas. Um beijo no teu coração.